Flash Reverso já apareceu muitas vezes não só em The Flash, mas em outras séries do Arrowverse também, e em diferentes períodos do tempo e em diferentes contextos. E no vídeo de hoje eu reuni aqui todas as versões dele que a gente já viu e montei uma linha do tempo interligando todas elas. E olha, ele já foi do futuro para o passado, não só na história das séries, mas no nosso mundo também. Então se o Flash Reverso é uma coisa que te confunde muito, você não sabe de onde ele veio, para onde ele vai, o que está acontecendo na série, pode ficar tranquilo, porque no vídeo de hoje você vai entender tudo, somente fazer assim, ó. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E há mais ou menos uns 2 anos atrás, ainda lá na 5ª temporada, quando o Flash Reverso apareceu, eu fiz um vídeo de uma linha do tempo do Flash Reverso, só que ela ficou meio desatualizada, né? Depois de todas as outras aparições dele, depois de tudo que aconteceu. Tem algumas lacunas naquela história, né? Que na época foi no episódio 8 da 5ª temporada, que com o que aconteceu depois foram respondidas. Então vamos lá. O primeiro Flash Reverso que a gente viu na série na ordem cronológica da série, e não na dele próprio, foi o que a gente viu na 1ª temporada, né? Que ficou preso aqui logo depois daquela luta com o Barry, e aí passou 15 anos, transformou o Barry Allen no Flash, ensinou tudo o que ele sabia, só que no final acabou desaparecendo porque o Ed Town, que era o ancestral dele, se matou, certo? E aí a gente ficou alguns episódios da 2ª temporada sem ver o Flash Reverso. Até que no episódio 12 da 2ª temporada ele voltou. Só que a gente descobriu que aquele Flash Reverso, que ainda estava sendo interpretado pelo Matt Lancaster, vinha de um período no tempo antes do que a gente viu na 1ª temporada. Ele ainda não sabia que o Barry Allen era o Flash. Ele havia voltado ao passado porque ele tinha descoberto lá no futuro o período no tempo do qual o Flash vinha. Então ele veio descobrir se o Flash era mesmo daquele ano. E aí ele encontrou o Flash lá, lembra? Só que ele não conseguia voltar para o futuro. Então ele teve a ideia de roubar o aprimorador de Tachyons que a Christina McGee estava criando no Mercury Labs. Só que aí o Flash descobriu e impediu ele. Mas fazendo isso, o Barry quebrou a linha do tempo. E o Cisco estava sentindo os efeitos, ele estava desaparecendo, né? Ele ficou muito estranho. Eu nem entendi o que estava acontecendo aquilo. Mas era algo ligado aos poderes dele. E aí, para poder salvar a vida do Cisco, o Barry decidiu mandar o Flash Reverso de volta para o futuro. Depois disso, a próxima aparição do Flash Reverso foi no episódio 17 da 2ª temporada, quando o Barry voltou no tempo para a 1ª. Então ele ainda era o Flash Reverso que a gente viu na 1ª temporada, ele não era um Flash Reverso diferente. Porém, foi uma aparição dele e vale registrar. E aí, depois disso, o Flash Reverso apareceu de novo no último episódio da 2ª temporada de Flash, quando o Barry voltou no tempo para salvar a mãe dele. E aí ele criou o Flashpoint. E esse Flash Reverso era depois do Flash Reverso que a gente tinha visto no episódio 12, mas antes do Flash Reverso que a gente viu na 1ª temporada. Ele fica ali entre os dois. E aí o Barry prende ele lá no futuro, e aí depois o Barry viu que a linha do tempo estava mudando, e aí pediu pro Flash Reverso voltar lá e matar a mãe dele, continuar o que ele tinha feito, e aí o Flash Reverso fez isso. Só que depois de ter matado a mãe dele, o Flash Reverso voltou com uma aparência diferente, com a barba feita, né? E deixou o Barry no período do tempo normal na casa dele lá. E depois ele apareceu na série Legends of Tomorrow, na qual ele tinha um plano de roubar a lança da realidade para poder criar uma realidade onde ele existia. Porque como ele tinha sido apagado lá na 1ª temporada, o Black Flash estava atrás dele. Só que acabou que no final da 2ª temporada de Legends ele foi morto e deixou de existir de novo. Só que aí ele volta na 4ª temporada de Flash no crossover Crise na Terra X. Só que é uma versão muito diferente da que a gente tinha visto antes, porque ele estava sendo interpretado pelo Tom Cavanagh, que é o ator que interpreta ele quando ele está no corpo de Harrison Wells. Só que aí não mostrou quando que ele pegou o corpo do Wells, porque o último que a gente tinha visto estava com o Matt Lancaster, que é aquele ator loiro, né, que parece o Rubinho Barrichello, inclusive. Mano, ele é idêntico, o Rubinho Barrichello é o Flash Reverso dessa terra, não é possível. Eu vou ficar até esperto aqui, mas enfim. Veio com o Oliver Queen e a Kara Danvers da Terra X, que era uma realidade na qual os alemães tinham ganhado a 2ª Guerra, e aí o mundo ficou totalmente diferente, e eles queriam o coração da Supergirl para poder salvar a Overgirl. Só que aí acabou que no final a Overgirl morreu, o Oliver daquela terra morreu, e o Flash Reverso não morreu porque o Barry deixou ele escapar. E aí nós nunca mais vimos. Na verdade não demorou muito. No episódio 8 da 5ª temporada foi revelado que ele estava preso no ano de 2049 e tinha mandado a Nora, filha do Barry, para poder mudar a linha do tempo para ele conseguir se libertar antes que ele fosse morto, porque ele tinha sido condenado à pena de morte. O que ele tinha que fazer era destruir a adaga do Cicada em 2019 para ela desaparecer lá na realidade dele,
Só que ele não poderia criar uma linha do tempo alternativa. Ele tinha que usar a maleabilidade da linha do tempo para mudar o passado e modificar o futuro dele. Porque senão ele ia criar uma linha do tempo alternativa na qual ele ia morrer, mas essa linha do tempo alternativa ele ia sobreviver. Por isso que o plano era muito bem elaborado, entendeu? E acabou que deu certo, ele se libertou no último episódio, no corpo do Harrison Wells, e aí conseguiu escapar do Flash. E falou, te vejo na nossa próxima crise. E aí nós ficamos esperando que ele iria aparecer em Crise nas Infinitas Terras, né? Só que ele não apareceu. Olha só, que triste, cara, ele não apareceu. Eu fiquei decepcionado, de verdade. Foi uma das coisas que me deixaram decepcionado no crossover, foi não ter Flash Reverso. Porque, mano, desde a primeira temporada a gente tá vendo aí. Flash Reverso foi com essa história de crise lá, né? Mostrou o jornal que o Flash desapareceu na crise e tal. Aí na matéria do jornal que fala sobre a crise nas Infinitas Terras, ele tinha lutado com o Barry. Mas calma que tem muitas mudanças na linha do tempo pra acontecer ainda, entendeu? Pode ser que aquela crise que esteja no jornal seja uma outra crise. Mais pra frente falaremos disso também, mas vamos continuar aqui. Ele não apareceu em Crise nas Infinitas Terras. Ele só apareceu depois, porque todas as terras tinham sido destruídas, só que as consciências de todos os Harrison Wells foram parar na cabeça do Nash Wells. Mas como o Flash Reverso estava com o corpo de Harrison Wells também, a consciência dele foi pra dentro do Nash Wells. E aí ele tentou tomar o corpo do Nash Wells pra ele. Só que aí o Barry, o Cisco, a Caitlin, a Cecile, o time Flash, todo mundo salvou o Nash Wells. E agora a consciência do Flash Reverso está dentro da força de aceleração negativa, sem corpo. Então essas são as 6 versões que nós vimos do Flash Reverso até agora em The Flash. Tem um pra cada temporada aí, né? Sendo que o que a gente viu na terceira temporada é o que tá em Legends of Tomorrow também. E agora, antes da gente ir pra linha do tempo, que é o que liga todas essas versões do Flash Reverso, já deixa o like aqui nesse vídeo, que é pra você receber todos os vídeos aqui do canal. Se você não é um Hero Maníaco, se inscreve aqui embaixo, vai ser muito legal ter você aqui com a gente. E tem mais uma coisa também que eu preparei com muito carinho pra todos vocês aqui do canal, que é assim, sempre quando eu coloco alguma coisa aqui no meu cenário, que eu posto lá no Instagram e tudo mais, vocês sempre me perguntam onde eu compro as coisas. Porque muitas coisas eu compro em lojas físicas aqui na minha cidade, né? Então não tem um site para indicar. E como eu fiz umas mudanças aqui no canal, eu tive a ideia de fazer o quadro original aqui pro canal. Um arte que eu tinha pensado, só que não achei nenhum lugar para vender. Então eu decidi eu mesmo fazer, entendeu? Só que eu olhei e falei, mano, isso aqui ficou muito bonito, velho. O pessoal do canal vai querer também. Então eu mandei imprimir mais alguns, né? Tem mais alguns poucos aqui. Então eu montei os anúncios lá no Mercado Livre, se vocês quiserem dar uma conferida eu vou deixar aqui na descrição. E não é um produto que vai vender pra sempre, beleza? Eu fiz só mais alguns agora e quando acabar não vai ter mais. Então se você clicar no anúncio e tiver pausado é porque acabou, beleza? Então confere lá. E agora vamos para a linha do tempo. O Flash Reverso conta pro Barry na primeira temporada que ele é de 136 anos no futuro, né? E aí ele recriou o acidente que deu os poderes pro Flash pra ele ser um velocista também. Só que aí ele descobriu que o destino dele não era ser o Flash, e sim ser o seu reverso, o seu maior inimigo. E ele começou a buscar informações para descobrir quem era o Flash para poder vencer ele. E ele descobriu de que era do tempo o Barry era. E aí ele veio na segunda temporada para descobrir. Então o Flash Reverso mais jovem que a gente viu é o da segunda temporada. E aí, beleza, ele fez tudo que a gente falou, voltou pro futuro, e aí o Barry então mandou o Flash Reverso de volta pro futuro, né? E aí ele começa a estudar sobre o Barry, tem várias lutas contra ele que ele menciona lá também, até que ele descobre o nome do Flash. Algo que ele conta também no último episódio da primeira temporada. E aí ele e o Barry voltam, tem aquela luta lá que ele vai matar o Barry criança, né? E aí nesse ponto o Barry da segunda temporada que criou o Flashpoint aparece. E aí ele cria outra linha do tempo, né? Uma na qual o Flash Reverso fica preso no passado aqui, e a outra que ele salvou a mãe dele e voltou pro futuro. E aí quando ele restaura a linha do tempo, esse outro Flash Reverso foi criado, tem que ser apagado da existência. Mas ele usa a força de aceleração negativa para escapar e cria o plano de criar a nova realidade com a lança do destino. E aí é que ele vai para a série Legends of Tomorrow. Só que no final ele morre também, não dá certo. E aí fica só o primeiro Flash Reverso. Fica preso no passado, aí cria todo o plano de criar o Flash e tal para voltar pro tempo dele. Só que ele não dá certo. E aí ele desaparece no último episódio da primeira temporada porque o Ed Thawne se mata. E a gente não sabe para onde ele vai, né? Nesse momento, sabendo que ele não pode ser apagado da linha do tempo por causa da força de aceleração negativa, mesmo o corpo dele tendo sido desintegrado, acredito eu que aconteceu a mesma coisa que aconteceu agora. A consciência dele foi para a força de aceleração negativa. E aí ele fez a mesma coisa que ele tentou fazer com o Nash Wells. Ele roubou o corpo de um Harrison Wells, que a gente não sabe qual é ainda. Só que isso aconteceu no futuro, depois de 2024, quando o Barry desaparece na crise, na outra linha do tempo.
Só que nessa linha do tempo ele conseguiu roubar o corpo do Wells antes da crise, entendeu? E aí que ele apareceu, ele lutou com o Flash e tal, só que aí o Flash morreu na crise. Só que aí no ano de 2034 ele finalmente foi preso e condenado à pena de morte por tudo que ele fez. E aí, faltando apenas algumas horas para sua sentença ser cumprida, ele recebeu uma última visita da Nora West Allen, a filha do Barry. E aí ele pôs em prática o plano de mudar a linha do tempo para fazer a Adaga Adocicada, que era o que inibia os poderes dele, desaparecer da linha do tempo. E aí ele conseguir se conectar com a força de aceleração negativa e se libertar. E aí ele consegue e fica jovem de novo. E aí diz pro Barry que vê ele na próxima crise. E aí ele vai para Terra X no ano de 2017 e se alia com o Oliver e a cara daquela Terra. E a gente sabe que ele estava falando daquela crise porque na crise nas Infinitas Terras foi a outra crise, ele não apareceu, não deu as caras, deu o bolo na gente. E aí o Barry deixa ele livre naquele momento. Só que aí teve a crise nas Infinitas Terras e como ele estava no corpo do Harrison Wells, a mente dele também foi pro corpo do Nash. E aí ele poderia roubar o corpo do Nash, porque como aconteceu a crise do universo foi rebutado, tudo aquilo que tinha acontecido na linha do tempo anterior não contava mais, entendeu? Então ele estava sem corpo. Só que aí o Barry e o time Flash expulsaram ele do corpo do Nash e ele tá de novo na força de aceleração negativa, só que sem corpo. E o que acontece depois, ou o que acontece antes também, vai depender do período do tempo que eu vou mostrar dele, a gente só vai ver nos próximos episódios da série, porque é aí que acabou, né? Então, de novo, quando tiverem mais coisas, a gente faz um terceiro vídeo atualizado sobre isso. E essas são todas as versões do Flashverse que a gente viu na série, com a linha do tempo interligando elas. Comenta aqui embaixo se você acha que tem alguma coisa diferente do que eu montei aqui, e fica ligado aqui no canal para não perder mais nada. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima!